Se você dá conta de tudo, mas mesmo assim sente um vazio estranho, isso pode te explicar mais do que você imagina. E talvez o mais confuso é que por fora tudo está funcionando. Você deve achar, nossa, tá tudo bem, a minha vida tá tudo certo, por que eu me sinto assim? E então você resolve, organiza, cumpre as suas responsabilidades, ajuda quem precisa e ainda assim tem momentos que algo não se encaixa. Então não se trata de um problema claro, é mais sutil do que isso. É como se você estivesse vivendo, mas não totalmente presente dentro da sua própria vida. E aí vem aquele pensamento: não faz sentido eu me sentir assim. Mas sente. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Talvez você não esteja cansada, talvez você esteja emocionalmente esgotada. E esse tipo de esgotamento é diferente. Ele não começa no seu corpo, ele começa na relação com você mesma. Você continua funcionando, mas já não se sente dentro do que você está vivendo. E isso muda tudo. Lembro de uma mulher que me disse algo assim, bem simples, mas extremamente verdadeiro. Ela falou: a minha vida está certa, mas eu não me sinto dentro dela. E talvez em algum nível você entenda exatamente o que isso significa. Eu entendo o que isso significa, porque eu já vivi isso. Esse tipo de cansaço não vem de fazer demais, ele vem de se perder enquanto faz. E isso acontece aos poucos. Você começa deixando de sentir algumas coisas porque precisa dar conta. Depois deixa de se escutar. Depois deixa de se priorizar. E quando você menos percebe, já não sabe mais quem você é, sem tudo aquilo que você faz. E isso começa a pesar. Mas tem um detalhe importante aqui, e isso pode ser bem difícil de perceber, é que nada está dando errado. E ainda assim, você não se sente bem. E é exatamente o tipo de situação que mais confunde. E por que o que mais confunde? Como é que normalmente você tenta, resolver isso? Descansando mais, se organizando melhor, tentando dar conta de tudo com mais eficiência. Essa é a principal armadilha. Eu me lembro que eu achava que o meu problema era produtividade. Então, eu precisava me organizar melhor. Porque como eu tinha muitas coisas para fazer, só bastava gerir melhor o meu tempo. Então, era uma questão de produtividade. Era só eu organizar melhor as coisas que tudo ia dar certo. Pois bem, até curso de produtividade eu fiz. Organizei meu tempo, tava tudo... Eu sempre fui organizada, então não foi difícil. Organizei a agenda e as coisas continuaram do mesmo jeito. Estava tudo organizado, eu dava conta, mas por dentro eu ainda estava me sentindo desconectada. E agora você vai entender por quê. Existe uma pesquisadora chamada Cristina Maslach, que é uma das maiores referências do mundo no estudo do esgotamento emocional. E o que ela descobriu foi o seguinte: o esgotamento não vem do excesso de tarefas, ele vem da perda de conexão com o que você faz e principalmente com quem você é. Ou seja, não é sobre fazer demais, é sobre deixar de se sentir dentro do que você está fazendo. E quando isso acontece, descansar não resolve completamente, porque o problema não está no seu corpo, está na sua experiência interna. E aqui entra um ponto ainda mais profundo, porque quando você começa a se afastar de si, parar deixa de ser descanso e passa a ser um confronto. Então você desacelera e encontra esse vazio. E muitas vezes, sem perceber, você volta a se ocupar justamente para não sentir isso. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você não para porque está cansada, você continua para não sentir. E isso vai te esgotando cada vez mais. Agora, preste atenção nisso.
Existe um psicólogo chamado Carl Jung. Um dos principais nomes da psicologia, eu duvido que essa seja a primeira vez que você escuta o nome dele. Ele diz o seguinte: aquilo que você não torna consciente passa a te controlar. Vamos lá. O que é que isso quer dizer na prática, na vida real? Significa que quando você não olha para o que sente, isso não desaparece. Não adianta você fingir que isso não existe. Não adianta esconder, não adianta colocar debaixo do tapete. Lembra dessa história assim do senso comum que fala sobre pegar o lixo da casa, varrer e colocar debaixo do tapete, como se isso fosse fazer aquela sujeira desaparecer. E não é. Aparentemente e a princípio pode te dar uma sensação de que, olha só, deu certo, mas tem um tempo e um prazo para aquela sujeira incomodar. Porque o certo é você tirar aquela sujeira como um todo e jogar de fato num lixo. E não esconder. A mesma coisa acontece com os nossos sentimentos. Não adianta a gente achar que não olhar para eles vai fazê-los desaparecer. Não vai. Porque eles continuam atuando dentro de você, só que de forma silenciosa. E muitas vezes aparecem sinais como o cansaço constante, o vazio, a desmotivação, a desconexão. Ou seja, esse cansaço que você sente pode não só ser cansaço, pode ser um sinal de que você está longe de você mesma. Isso muda completamente a forma de lidar com os seus sentimentos, porque se o problema é desconexão, a solução não é fazer mais, é se reconectar. E aqui eu quero que você saia desse vídeo com algo muito claro e prático, porque entender sem aplicar não transforma. Então preste atenção nesses 3 pontos que eu vou te falar. O primeiro, comece a se perceber durante o seu dia. Não só no que você está fazendo, mas no que você está sentindo enquanto faz. Mesmo que isso pareça confuso, mesmo que a princípio você não consiga explicar direito, mesmo que isso seja até chato, faça. Não subestime o poder dessa ferramenta. Eu costumo dizer que a autoobservação, ela é o primeiro passo do autoconhecimento. Ela é muito importante justamente porque é através da autoobservação que você vai conseguir perceber o que sente e o que sente quando faz algo. Você tanto vai analisar o que você está sentindo, quanto também vai começar a perceber melhor as suas atividades. Como você está desempenhando as suas atividades, mas não no sentido de eficácia, não no sentido de produtividade, não no sentido de que, olha, eu estou executando bem. Não bem neste sentido de eficácia, como eu falei, mas bem no sentido emocional. Eu estou bem, isso faz sentido. Por que eu faço isso? Por que eu faço o que eu faço? Como eu estou quando eu faço essa tarefa? Entende? São perguntas muito importantes e elas vão chegar a você quando você permitir. Ou seja, quando você simplesmente decidir que vai se perceber e vai se auto-observar. Ou seja, olhar para você mesmo. A autoobservação já é o começo da reconexão. Segundo ponto, crie pequenos momentos de pausa consciente. Isso é muito importante também. Não é pausa para você fugir, entende? Não é aquela pausa, vou tomar aquele café ali e vou pensar em outra coisa para não ficar tão estressada com essa determinada atividade. Não é isso. Não se trata disso. Você vai pausar para continuar se observando, para continuar se percebendo. E talvez mais do que continuar, ser mais profunda no que pensa sobre você mesmo, no que você está sentindo naquele momento, como você está se sentindo nesses dias, quais são os sentimentos que você normalmente sente quando acorda, quando dorme, quando executa suas atividades, quando está com sua família, quando está cozinhando, quando está trabalhando, quando está com suas amigas, enfim. É pausa para se observar, sem celular, sem distração. Só você e você mesma. E veja o que é que aparece. Terceiro, comece a se perguntar com honestidade. Lembra das perguntas que eu disse que chegariam? Então, uma das mais importantes é:
Isso que eu faço faz sentido para mim? Porque muitas vezes você continua vivendo no automático, sem se questionar. E o que eu quero é que você perceba se está vivendo no automático ou não. Porque é esse automático que mantém você desconectada. E tem mais um ponto que você precisa entender antes da gente finalizar o vídeo. Você não precisa de mais força, você já tem força suficiente. O que você precisa é de mais presença. Porque o seu problema não é falta de capacidade, é excesso de desconexão. E isso você não vai resolver com mais esforço, isso se resolve com mais consciência. Pode ser que essa situação seja desconfortável no começo, porque significa parar de fugir, mas também é exatamente o que começa a de fato aliviar e solucionar, porque no final, agora você já sabe. Você não está cansada da sua vida, você está cansada de não se encontrar dentro dela. E a partir do momento que você começa a se perceber de verdade, mesmo que pouco, isso já começa a mudar tudo. Se você gostou desse vídeo, se essa mensagem te ajudou em alguma coisa, curta e se inscreva no canal para que você possa receber mais mensagens como essa. Além disso, seja generosa também. Transfira essa mensagem para outras mulheres que também precisam ouvir essa palavra de transformação. Eu sou Jean Fortunato, psicanalista e escritora, e este aqui é o seu jardim de fé, onde você se cura, de semente em semente, de verdade em verdade, em graça e profundidade, você floresce. E eu te encontro no próximo vídeo. Shalom, shalom.